Você não está falhando na manifestação. Você está falhando em permanecer. A maioria das pessoas toca o estado desejado por alguns minutos, e passa o restante do dia negando aquilo que afirmou. Elas imaginam prosperidade à noite e sentem escassez pela manhã. Sentem-se amadas durante a visualização e inseguras durante o silêncio. E depois perguntam, por que não funciona? Mas aqui está a verdade desconfortável, a lei nunca falha. A consciência sempre vence. O que você experimenta não é o resultado do que você desejou, é o reflexo do que você sustentou. Neville Goddard ensinava que viver no fim não é visitar uma cena mental. É ocupar uma identidade. E identidade não se prova por emoção intensa, se prova por estabilidade diante das aparências. Se você ainda reage ao mundo como alguém que espera, você ainda não é alguém que recebeu. E neste vídeo, você vai entender algo que muda completamente o jogo. Manifestação não é sobre fazer acontecer. É sobre parar de sair do estado. Quando você aprende a permanecer, a realidade começa a ceder. Existe uma confusão comum entre emoção intensa e estado assumido. Emoção é passageira, estado é estrutural. Uma pessoa pode sentir entusiasmo profundo durante uma visualização e, ainda assim, manter uma autoimagem baseada na falta. O que manifesta não é o entusiasmo momentâneo, mas a identidade que persiste quando a prática termina e a rotina começa. Um estado é uma posição de consciência. É a lente através da qual você interpreta eventos, pessoas e circunstâncias. Se você realmente assumiu ser amado, por exemplo, sua percepção muda antes que qualquer evidência externa apareça. Você deixa de interpretar silêncio como rejeição e passa a interpretar como neutralidade ou até confiança. O mundo começa a ser visto a partir da nova identidade. A maioria tenta forçar emoções positivas enquanto mantém crenças antigas intactas. Isso cria tensão interna. Mas quando a identidade muda de fato, a emoção se torna consequência natural, não um esforço. Não é necessário se convencer repetidamente, você simplesmente pensa, reage e decide como alguém que já é. A consciência de ser é o centro gravitacional da experiência. Como ensinado por Neville Goddard, você não manifesta o que deseja, você manifesta aquilo que aceita como verdadeiro sobre si mesmo. O mundo não responde a pedidos, responde a posições internas assumidas como fato. Viver no fim, portanto, não é repetir afirmações compulsivamente. É pensar a partir do desejo cumprido. É reagir a desafios com a estabilidade de quem já sabe o resultado final. Quando essa estabilidade se torna natural, a manifestação deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência. O mundo físico não é a origem dos acontecimentos, é o reflexo retardado de estados anteriores. Ele funciona como um eco que retorna aquilo que foi projetado pela consciência. Quando você vê atraso, está vendo o reflexo de um estado passado, não a negação do seu estado presente, a menos que você reaja e o reative. O erro comum é tratar o reflexo como causa. Ao fazer isso, a pessoa reforça exatamente aquilo que deseja mudar. Reagir com medo confirma medo. Reagir com dúvida confirma dúvida. O mundo não possui iniciativa própria, ele apenas espelha a consciência dominante. Assim como o trovão segue o relâmpago, os acontecimentos seguem o estado assumido. O problema é que muitas pessoas ouvem o trovão e esquecem que o relâmpago já aconteceu. Elas interpretam o eco como evidência de que nada mudou, quando na verdade estão apenas testemunhando o passado se dissolvendo. Persistir no estado desejado exige maturidade emocional. Significa permitir que as circunstâncias se ajustem sem exigir que elas provem algo imediatamente. A pressa é um sintoma de descrença. A serenidade é um sinal de convicção. Quando você compreende que o externo é apenas reflexo, deixa de lutar contra ele. Em vez disso, ajusta a origem, a consciência. E ao ajustar a origem, o reflexo inevitavelmente muda. Persistir não significa repetir técnicas o dia inteiro. Significa manter coerência interna diante de estímulos contraditórios. É fácil sustentar fé quando tudo parece favorável. O verdadeiro teste acontece quando as aparências sugerem o contrário. Persistência é retornar ao estado escolhido sempre que a mente tenta regressar ao antigo padrão.
não com luta, mas com decisão. Cada retorno fortalece a nova identidade. Cada recaída consciente se torna oportunidade de reafirmação. Muitos confundem persistência com esforço exaustivo. Mas esforço excessivo revela insegurança. A verdadeira persistência é tranquila. É uma certeza silenciosa que não precisa ser defendida a todo momento. Quando a nova identidade começa a parecer mais natural que a antiga, você percebe que algo mudou estruturalmente. Reações antigas perdem força. Ansiedades diminuem. A expectativa se transforma em confiança. E nesse ponto, a manifestação já está em movimento. Porque o mundo não responde ao desejo insistente, responde à identidade estabilizada. Existe um momento em que o desejo deixa de gerar tensão e passa a gerar tranquilidade. Esse é o ponto que muitos textos chamam simbolicamente de sábado, não como dia da semana, mas como estado interno de conclusão. É o momento em que você sabe, antes de vir. Nesse estado, a urgência desaparece. A necessidade de verificar sinais diminui. Você não abandona o desejo, você simplesmente para de persegui-lo. Porque algo dentro de você já aceitou como realidade. Esse descanso não é passividade. É confiança estruturada. É a ausência de ansiedade porque a identidade já foi assumida. Você não tenta fazer acontecer, você permite que aconteça. Quando o estado de descanso é alcançado, o comportamento muda naturalmente. Decisões passam a refletir segurança. Conversas deixam de ser carregadas de expectativa. Você age como alguém que já possui. E quando você age a partir da posse interna, o mundo responde com a posse externa. Não como milagre inesperado, mas como consequência lógica de um estado mantido com estabilidade. Um dos equívocos mais profundos sobre manifestação é acreditar que você está criando algo que ainda não existe. Essa ideia coloca você em posição de esforço, como se estivesse tentando construir uma realidade do zero. Mas dentro da visão metafísica apresentada por Neville Goddard, a criação já está completa. Todos os estados possíveis já existem como potenciais organizados na consciência. O que você chama de manifestar é, na verdade, selecionar qual estado ocupar. Cada desejo que surge em você não é um capricho aleatório. Ele é um indicativo de um estado que já está disponível para ser vivido. O desejo não aponta para algo distante, ele aponta para uma versão sua que já existe em potencial. Quando você tenta forçar o desejo, você parte do pressuposto de que ele está fora de você. Mas quando você entende que ele é um convite para ocupar uma identidade específica, tudo muda. Selecionar um estado exige consentimento interno. Não é convencer o mundo, nem persuadir circunstâncias. É aceitar ser a pessoa que naturalmente vive aquela realidade. E isso envolve abandonar narrativas antigas, padrões emocionais repetitivos e justificativas baseadas no passado. Enquanto você se vê como alguém tentando fazer algo acontecer, permanece na posição de buscador. Mas no momento em que compreende que está apenas mudando de estado, a ansiedade diminui. Você não precisa construir pontes desesperadamente. Você precisa permitir que a ponte de incidentes se forme a partir do novo centro assumido. A realidade externa, então, não surge como um milagre imprevisível, mas como sequência lógica de uma nova posição interna. Você não criou algo novo. Apenas mudou de canal. E ao mudar de canal, a programação inevitavelmente muda também. Depois que um estado é verdadeiramente assumido, algo começa a se mover. Mas esse movimento raramente acontece da maneira que o ego imagina. Ele ocorre através do que é chamado de ponte de incidentes, uma sequência de eventos aparentemente comuns que conduzem ao resultado final. O problema é que muitas pessoas interferem nesse processo porque esperam sinais específicos. Elas definem mentalmente como a manifestação deve acontecer e, quando a realidade começa a se organizar de forma diferente, resistem. Essa resistência é uma forma sutil de descrença. A ponte de incidentes nem sempre parece confortável. Às vezes envolve conversas inesperadas, mudanças de planos ou situações que, à primeira vista, parecem obstáculos. Mas quando o estado foi realmente assumido, esses eventos não são desvios, são o próprio caminho.
Interferir na ponte é tentar controlar o meio enquanto já declarou confiar no fim. E confiança verdadeira inclui permitir que o processo se desenrole sem microgerenciamento constante. Se você precisa controlar cada etapa, ainda não descansou no estado. Quando a identidade está estabilizada, você começa a perceber uma inteligência organizando os detalhes. Não como algo externo a você, mas como expressão da própria consciência assumida. E então entende que não precisa empurrar a realidade. Ela começa a se mover na direção do estado ocupado. Nenhuma técnica é mais poderosa do que o conceito que você tem de si mesmo. Você pode aplicar visualizações perfeitamente, repetir afirmações com disciplina e ainda assim experimentar resultados limitados se o seu conceito de identidade permanecer inalterado. Porque toda manifestação é, no fundo, uma extensão do autoentendimento. Se você se vê como alguém que sempre enfrenta dificuldades, encontrará formas de validar essa narrativa, mesmo quando tenta mudar externamente. O conceito de si mesmo atua como filtro perceptivo. Ele determina o que você considera possível, provável ou merecido. Mudar circunstâncias sem mudar o conceito é como podar galhos enquanto a raiz permanece intacta. A estrutura externa pode até parecer diferente por um tempo, mas a tendência original retorna. Por isso, transformação verdadeira não começa no desejo específico, começa na redefinição de quem você acredita ser. Quando você altera o conceito de si mesmo, não precisa perseguir cada área da vida individualmente. Relacionamentos, finanças, oportunidades e experiências começam a se alinhar automaticamente. Porque tudo parte da mesma fonte, a identidade assumida. E essa é talvez a responsabilidade mais profunda desse ensinamento. Não é sobre controlar o mundo. É sobre assumir consciência deliberada do próprio ser. Quando eu sou muda, o mundo responde sem resistência. No início, assumir um novo estado pode parecer artificial. Isso é esperado. A mente está acostumada com padrões antigos, e qualquer mudança gera fricção. Mas essa fricção não significa que o estado é falso, significa apenas que ele ainda não é familiar. Com repetição consciente e retorno deliberado, o novo estado começa a ganhar naturalidade. Pensamentos que antes pareciam forçados passam a surgir espontaneamente. Reações emocionais se ajustam. A tensão diminui. A naturalidade é o verdadeiro indicador de que o estado foi incorporado. Quando você não precisa se lembrar constantemente de agir como se, é porque já é. A identidade deixou de ser exercício mental e se tornou posição consolidada. Muitos abandonam o processo justamente antes dessa fase, porque interpretam o desconforto inicial como sinal de falha. Mas desconforto é apenas transição. É o antigo conceito perdendo força. E quando a naturalidade finalmente se estabelece, a manifestação deixa de ser uma expectativa futura e passa a ser algo inevitável. Porque o mundo não pode deixar de refletir aquilo que você considera normal para si. O último deslocamento não é sobre um desejo específico, mas sobre postura existencial. Enquanto você se vê como alguém tentando obter algo do mundo, mantém a sensação de separação. Essa separação sustenta esforço, ansiedade e comparação constante. Mas quando compreende que a consciência é a origem, a dinâmica se inverte. Você deixa de ser alguém reagindo à vida e passa a ser alguém selecionando experiências a partir de um centro interno. O desejo deixa de ser carência e passa a ser expressão. Nesse ponto, manifestação não é prática isolada, é modo de viver. Você começa a observar pensamentos com mais responsabilidade, emoções com mais discernimento e reações com mais consciência. Não por medo, mas por entendimento do poder criativo envolvido. A identidade de buscador se dissolve gradualmente. Surge uma postura mais estável, menos reativa e mais deliberada. Você não sente necessidade constante de provar algo ao mundo, porque entende que o mundo é reflexo. E quando essa compreensão se torna natural, algo profundamente silencioso acontece. Você percebe que nunca esteve tentando mudar a realidade. Estava apenas aprendendo a ocupar, com firmeza, o estado que sempre esteve disponível.